Leitura do livro do Gênesis. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Eis que os entrego todos em vossas mãos. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com sangue, que é a sua vida. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é vida, a qualquer animal. E ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar sangue humano, por mãos de homem terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra, que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros, ainda, que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos convidados a refletir sobre 2 passagens bíblicas profundas e cheias de significado. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, 9,1-13, e o Evangelho de Marcos, 8,27-33. Ambas nos falam de alianças, de promessas e de um chamado à fé e à confiança em Deus, mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou desafiador. Vamos mergulhar juntos nessas palavras sagradas, permitindo que elas toquem nossos corações e transformem nossas vidas. No livro do Gênesis, ouvimos a história de Noé e da aliança que Deus estabeleceu com ele e com toda a humanidade após o dilúvio. Imagine a cena: o mundo havia sido purificado pelas águas, e Noé, sua família e os animais saíram da arca para recomeçar. Deus abençoa Noé e seus filhos, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9,1. Ele renova a criação, confiando ao homem a responsabilidade de cuidar dela. Mas há algo ainda mais marcante: Deus faz uma promessa solene. Ele diz: Estabeleço a minha aliança convosco. Nunca mais será exterminada toda a carne pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para devastar a terra. Gênesis 9,11. E como sinal dessa aliança, ele coloca o arco-íris nas nuvens, um lembrete visível de sua misericórdia e fidelidade. Irmãos, essa passagem nos fala de um Deus que, mesmo após o julgamento, escolhe a misericórdia.
O arco-íris não é apenas um fenômeno natural, é um símbolo poderoso de que Deus mantém suas promessas. Ele é fiel, mesmo quando nós falhamos. E essa fidelidade de Deus nos convida a confiar nele, especialmente nos momentos em que as tempestades da vida parecem nos ameaçar. Quantas vezes nós nos sentimos como Noé, saindo de uma grande provação, olhando para o futuro com incerteza? Mas Deus nos diz: eu estou contigo. Minha aliança é eterna. Confia em mim. Agora, vamos ao Evangelho de Marcos, 8,27-33, onde Jesus faz uma pergunta crucial aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Marcos 8,27. Essa pergunta não era apenas uma curiosidade, era um momento de revelação. Os discípulos respondem com as opiniões da multidão. Uns dizem que ele é João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Mas então, Jesus faz a pergunta que ecoa até hoje em nossos corações: e vós, quem dizeis que eu sou? Marcos 8,29. Pedro, cheio de fé, responde: tu és o Cristo. Marcos 8,29. Ele reconhece Jesus como Messias, o Salvador prometido. Mas o que acontece em seguida é surpreendente. Jesus começa a ensinar que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, talvez chocado com essa revelação, tenta repreender Jesus. E então, ouvimos uma das respostas mais fortes de Cristo: afasta-te de mim, Satanás, pois não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Marcos 8,33. Irmãos, esse trecho do Evangelho nos desafia profundamente. Pedro, que havia acabado de confessar Jesus como Cristo, agora se vê repreendido por não entender o plano de Deus. Ele queria um Messias glorioso, triunfante, sem sofrimento. Mas Jesus nos mostra que o caminho da salvação passa pela cruz. Ele nos ensina que seguir a Deus nem sempre significa evitar o sofrimento, mas sim confiar que, mesmo no sofrimento, Ele está conosco, trabalhando para o bem maior. Aqui, vemos um contraste interessante entre as duas leituras. No Gênesis, Deus estabelece uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. No Evangelho, Jesus estabelece uma nova aliança, não mais baseada em promessas externas, como o arco-íris, mas em sua própria vida, morte e ressurreição. Ele é o novo sinal da aliança de Deus com a humanidade. E assim como Noé foi chamado a confiar na promessa de Deus, nós somos chamados a confiar em Jesus, mesmo quando o caminho parece difícil ou incompreensível. Irmãos, quantas vezes nós agimos como Pedro? Queremos um Deus que nos livre de todo sofrimento, que nos dê respostas claras e soluções rápidas. Mas Jesus nos diz: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Seguir a Cristo não é um caminho de facilidades, mas de entrega, de confiança, de fé. É um caminho que nos leva a olhar além das circunstâncias imediatas e a enxergar o plano maior de Deus. E como podemos viver isso no nosso dia a dia? Primeiro, precisamos reconhecer Jesus como Cristo, o Salvador de nossas vidas. Isso significa colocar nossa fé nele, confiar que ele é o único que pode nos guiar através das tempestades da vida. Segundo, precisamos abraçar a cruz que ele nos chama a carregar. Isso pode significar enfrentar desafios, renunciar a certos desejos ou hábitos, ou simplesmente confiar nele quando tudo parece escuro. E terceiro, precisamos lembrar que, assim como o arco-íris foi um sinal da aliança de Deus com Noé, a cruz é o sinal da aliança de Deus conosco. Ela nos lembra que, mesmo no sofrimento, há esperança. Mesmo na morte, há ressurreição. Irmãos, hoje somos convidados a refletir sobre nossa própria resposta à pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Que nossa resposta seja como a de Pedro: tu és o Cristo. Que possamos reconhecer Jesus como o centro de nossas vidas, o Salvador que nos ama e nos guia. E que, ao abraçarmos a cruz que ele nos chama a carregar, possamos experimentar a profundidade de sua aliança, a certeza de sua presença e a promessa de sua vitória. Que a Virgem Maria,
que soube confiar plenamente no plano de Deus, mesmo quando não o entendia, nos ajude a seguir o exemplo de fé e entrega de seu Filho. E que o arco-íris da aliança de Deus e a luz da cruz de Cristo nos guiem sempre, lembrando-nos de que, em Deus, há sempre esperança, sempre amor, sempre vida. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.